João, capítulo de número 2, versículos 13 14 e 15. Amém? Amém, irmãos? Podemos ler? E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou todas as mesas. Aleluia. Vamos ler o 16. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Amém? Feche os olhos, vamos falar com Deus. Bendito Deus, nós adoramos, nós exaltamos, nós glorificamos o santo e bendito nome do Senhor. Só o Senhor sabe o que eu estou sentindo neste lugar. A tua graça, a tua presença é real no meio de nós. Continua operando, Senhor. Continua agindo. Continua trabalhando em nossas vidas. Continua chamando a nossa atenção para Ti. O Senhor é o motivo pelo qual nós estamos aqui, Pai. Ilumina a mente dos que vão me ouvir neste momento. Me capacita na exposição da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Meus queridos, eu quero nessa noite dividir com a igreja algo que o Senhor colocou em meu coração. Eu já venho alguns dias formatando, tentando preparar essa mensagem, meditando. E eu entendi pelo Espírito de Deus que hoje era uma data, um momento importante para que nós pudéssemos juntos meditar nesta palavra. Eu quero verbalizar a palavra de Deus nessa noite, debaixo do seguinte tema: o escândalo no pátio. Amém? Amém, queridos? Eu vou repetir o tema: o escândalo no pátio. Amém? Queridos, pelo menos 3 pontos são muito importantes para o nosso entendimento, para o entendimento daquilo que Deus, que o Espírito Santo tem a nos entregar nesta noite. E o primeiro ponto está relacionado ao livro de João. O livro de João, o Evangelho de João, é sem sombra de dúvidas um dos mais espetaculares livros da Bíblia Sagrada. É um livro diferente dentre os evangelhos, sobre vários aspectos. Todos nós sabemos que o evangelista João, o Evangelho de João, foi o último dos evangelhos a ser escrito. Todos nós sabemos que
o Evangelho de João, diferentemente dos outros evangelhos, refere-se ao ministério de Jesus Cristo na Judeia. Os outros evangelhos apresentam o ministério do nosso Salvador Jesus Cristo na Galileia. João vem trazer uma visão diferente. Louvado seja Deus. O livro de João foi escrito para a igreja. E o foco de João é apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo como sendo o próprio Deus, como sendo o Filho de Deus. É importante salientar que o livro de João, se eu não estou equivocado, ele vai falar do capítulo 1 até o capítulo 11, de 25 milagres da parte de Deus, através da vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas é interessante porque cada milagre que Jesus executa é enaltecido, é apresentado por João dentro de um contexto diferente. João chama a atenção para a pessoa de Jesus e para a excelência do seu ministério. O enfoque do Espírito Santo através da vida de João, quando nos entregou o Evangelho, é nos fazer entender o Evangelho de João, é procurar compreender a pessoa de Jesus e a excelência de suas obras, o sentido de suas obras, o significado de suas obras. O segundo ponto, aleluia, a ser compreendido está relacionado com o pano de fundo histórico. E nesse quesito, louvado seja Deus, nós vamos entender pelo livro de João que tratava-se de um momento ímpar no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Dr. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer, quando comenta este capítulo, que este fato se deu no início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o pano de fundo histórico, segundo o Dr. Hernandes Dias Lopes, vai nos dizer que tratava-se do início do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus. O terceiro ponto que merece a nossa compreensão está relacionado com a figura do templo. E no que se refere ao templo, nós sabemos que, nós conhecemos dentro da Bíblia que houve o templo de Salomão, o templo de Zorobabel e o templo que foi reformado, retrabalhado por Herodes o Grande. Louvado seja Deus. Então nós vamos compreender que o templo dos dias de Jesus não era o templo de Salomão que foi destruído pela Babilônia, não era o templo de Zorobabel que foi construído nos tempos de Zorobabel, um templo mais humilde, significativamente humilde em relação ao templo de Salomão, mas era um templo que estava sendo reformado, meio que reconstruído, aleluia, por Herodes o Grande. Este templo, meus irmãos, apesar de ser um tanto quanto diferente de Salomão e de Zorobabel, ele possuía uma grande e importante representatividade para o povo judeu. O templo, ele possuía uma importância extraordinária para a fé judaica, porque para o judeu o templo era o ponto de ligação entre Deus e o homem, entre o imaterial com o material.
era o lugar onde Deus, Ele marcava, Ele se estabelecia, era o lugar onde Deus, Ele falava com o seu povo. Nos dias de Jesus, esse templo, aleluia, ele era constituído de 4 pátios. O primeiro pátio é chamado de o pátio dos gentios. O segundo pátio era chamado de o pátio das mulheres. O terceiro pátio era chamado de o pátio dos judeus. E o quarto pátio era o pátio dos sacerdotes. Então nós conseguimos agora entender que o templo, a estrutura do templo, ela é constituída de 4 pátios. Quando João faz menção à palavra templo, no capítulo 2, versículo 14, a palavra templo aqui no grego é hieron. Hieron, no grego, é uma expressão utilizada para o templo ou o lugar santo, que podia referir-se tanto para o lado de dentro, para o lado interior do templo, como também para o lado exterior. Então nós precisamos nos situar dentro dessa mensagem, porque Jesus estava iniciando seu ministério segundo João. E ele toma a decisão de ir até o templo. E ele vai ao templo como teoricamente todos deveriam ir. Qualquer pessoa em sã consciência vai compreender que o templo, que é o lugar de ligação entre Deus e o homem, era o lugar mais importante para a fé judaica. Logo, é um lugar de meditação, de oração, de buscar a Deus. Então Jesus decide ir até aquele lugar. Mas quando ele chega, aleluia, e passa pelo que nós chamamos de o pátio dos gentios, que era um lugar onde os sacerdotes haviam reservado para os gentios meditarem, para os gentios buscarem a Deus. Aqueles que não eram judeus de nascença, mas que haviam se convertido à fé judaica, os prosélitos, aquelas pessoas, aleluia, que nutriam uma fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando sentiam no seu espírito, no seu coração, o desejo de buscar a face adorada de Deus, e quando se direcionavam para o templo, havia um pátio reservado única e exclusivamente para eles. Cada um deveria buscar, cada um deveria orar, cada um deveria meditar no espaço que lhe fora reservado. Gentio adorava no pátio dos gentios, aleluia. As mulheres adoravam no pátio das mulheres. Os judeus adoravam no pátio dos judeus, e os sacerdotes no pátio dos sacerdotes. Quem está me ouvindo, diga amém. Acontece que havia uma ordenança dentro da lei, no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 24, 25 e 26, no qual dizia o seguinte: que todos aqueles que moravam distante do templo poderiam vender as suas ofertas, os seus sacrifícios,
e trazer o dinheiro para comprar o sacrifício perto do templo e oferecer a Deus. Era uma espécie de facilitação de Deus para aqueles que moravam distante do templo. Imagina só alguém andar quilômetros e quilômetros com uma ovelha no ombro. Seria um sacrifício extraordinário. Então Deus, usando os lábios de Moisés em Deuteronômio 14, 24, 25 e 26, Ele trabalha uma facilitação para que o seu povo pudesse estar na sua presença e adorar e sacrificar ao Senhor seu Deus. Então as pessoas que vinham de longe, elas poderiam comprar a sua oferta na praça. As pessoas que vinham de longe poderiam comprar a sua oferta na feira livre e levar ao templo e oferecer o seu sacrifício e adorar o seu Deus. Mas acontece que os sacerdotes, eles passaram a se beneficiar desse negócio. E primeiro, proibiram a venda dos animais do sacrifício por dinheiro estrangeiro. Então eles criaram aquilo que a Bíblia chama de cambiadores. Eram homens que trabalhavam como cambistas, que trocavam o dinheiro estrangeiro pelo dinheiro judeu, para que ele pudesse comprar os animais para o sacrifício. Aleluia. Mais do que isso, eles exerceram cooperativismo, trazendo alguns vendedores para dentro do pátio dos gentios. A maioria dos vendedores ficavam do lado de fora, nas praças e na feira, vendendo os animais para o sacrifício. Mas os sacerdotes, agindo de inteligência, de esperteza, pegaram alguns vendedores e disseram: olha, vocês vão vender dentro do templo, dentro do pátio do templo, e nós vamos ser beneficiados nisso. O cenário é este. E o que é que acontece? Jesus decide passar pelo templo. Ele vai andando pelos pátios. Mas quando chega no pátio dos gentios, ele percebe que a coisa estava fora do prumo, que o lugar que foi estabelecido para ser um lugar de meditação, de adoração e de oração a Deus, está perdendo a sua essência, ou perde a sua essência. Porque ele vê cambiadores falando alto: eu troco dinheiro. Ele vê vendedores de bois, de ovelhas e de pombos, oferecendo seus produtos no lugar aonde foi reservado para buscar a face de Deus. E então Jesus se escandaliza. Ele ficou escandalizado. No lugar que era para estar repleto de servos, no lugar que era para estar repleto de adoradores, no lugar que era para estar repleto de pessoas meditando, buscando a face de Deus, está sendo tomado por pessoas interesseiras que estão tentando levar vantagem
Jerusalém, em cima, aleluia, das pessoas, especialmente dos estrangeiros. E Jesus então reage a isso de uma forma contundente. E a gente olhando para esse texto, a gente vai procurar entender essa reação de Jesus. Ele faz o azorrague, ele vira a mesa dos cambistas, ele joga dinheiro fora, ele expulsa os vendedores do pátio dos gentios. E os discípulos estão olhando para ele, se lembram do que o salmista disse: o zelo da sua casa lhe consumirá. Jesus chama a atenção dos seus discípulos por causa da reação, e os discípulos, olhando para o que ele está fazendo, compreendem que está se cumprindo a palavra. Jesus está reagindo à abominação que ele está vendo. Jesus está reagindo àquela situação, porque o lugar que é santo está perdendo ou perdeu a sua essência. Eu vou repetir. O lugar que é santo está perdendo a sua essência. Olhe para mim aqui. Jesus sempre vai ao encontro. Jesus sempre vai de encontro a tudo aquilo que, sendo dele, perde a sua essência. Jesus está reagindo aqui e demonstrando para nós, é uma aula que Deus, ele está nos dando. Porque nós, olhando para a obra, o que Jesus está fazendo, a reação de Jesus, na verdade, aleluia, é o ímpeto do Espírito Santo norteando a minha vida e a tua vida como igreja, para que nós venhamos entender quem é Deus e o que ele reprova. Porque é importante nós entendermos do que Deus gosta, mas também é muito importante nós compreendermos o que Deus reprova. Deus veio nos ensinar algo nesta noite, que no lugar de adoração é adoração, no lugar de oração é para oração, no lugar de meditação é para meditação. Deus está dizendo: este lugar aqui é para servos, mas eu estou vendo sendo tomado de cambistas. Eu vou expulsar os cambistas para que os servos se estabeleçam. Quem está me ouvindo, diga amém. Deixa eu ver se tem servo de Deus aqui. Então deixa eu lhe dizer algo nessa noite. As coisas de Deus não podem perder a essência. Se perder a essência, perde o sentido. Se perder a essência, não tem valor algum. Quantos estão me ouvindo aqui? Eu estava meditando nesta palavra, e o Espírito falava ao meu coração sobre a banalização das coisas santas. Sobre o entendimento do que é santo. E o que é santo é santo. O santo não pode ser dominado pelo profano.
profano, porque se o profano domina o que é santo, o santo deixa de ser santo. Nós precisamos entender isso. Não basta nós estarmos na igreja. Nós precisamos entender a essência desse negócio. Nós precisamos entender a essência do que é servir a Deus. Quantos servos de Deus eu tenho aqui nessa noite? Nós estamos distantes, mas procure alguém para apontar o dedo para ele e diga: você está entendendo o que o pastor está pregando? Aleluia. Quem está me ouvindo, levanta a mão para o céu e dá glória. Sabe que Deus está nos dizendo? Nós precisamos, aleluia, entender que, aleluia, o culto, nós precisamos entender que a adoração, ela não pode ser banalizada. Ninguém pode banalizar, aleluia, a adoração a Deus. O culto não pode ser banalizado. As coisas de Deus, elas não podem perder a essência. Elas têm que fazer sentido. E quando nós meditamos nesta palavra, o Espírito de Deus nos leva para Malaquias capítulo 1, versículo 6. Deus olhando do céu e vendo o comportamento dos sacerdotes e do povo, e cobra eles dizendo: o servo honra o seu senhor, o filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o temor para comigo? No Antigo Testamento, Deus já estava cobrando os seus, para que não houvesse banalização. Não banalize a tua fé, não banalize a tua adoração, não banalize as coisas santas. A melhor maneira de nós servirmos a Deus ainda é com temor e com reverência. O problema da nossa geração, e é um perigo para nós, porque nós fazemos parte dessa geração, é que é uma geração que está banalizando tudo. Aquilo que era santo, que era importante, que era relevante, está perdendo valor. Está surgindo aí uma nova geração de super crentes que pensam que estão criando coisas novas. Mas Salomão disse que nada é novo debaixo do céu, que tudo que se foi no passado continua sendo no presente. É uma repetição do movimento herético, do gnosticismo dentro da igreja primitiva, onde os homens imaginavam que podiam servir a Deus de qualquer jeito. E nós estamos vendo esse filme se repetindo, as pessoas achando que podem servir a Deus de qualquer jeito, porque o que Deus quer é o coração. Estão banalizando o culto, estão banalizando o propósito de servir a Deus, estão achando que estão servindo a Deus, mas na verdade estão servindo a vaidade dos seus próprios corações. Pessoas que não valorizam as coisas de Deus, que banalizam as coisas de Deus, que ridicularizam as coisas de Deus.
que estão indo de encontro às colunas da fé cristã, que estão achando que Deus está perdendo a força. Há poucos dias atrás teve um jovem, um coach, que teve a cara de pau de dizer que, na opinião dele, Deus não está no controle de tudo. Pessoas que pregam de um Deus que não conhecem. É o reflexo de uma geração que banaliza tudo. Quem que está me ouvindo? Olha para mim. Olha para mim. É um fato que nós fazemos parte de uma geração que já banalizou o culto. Nós fazemos parte de uma geração que perdeu o temor, que perdeu a reverência, que perdeu a santidade. É um fato que nós estamos inseridos no meio desta geração. Mas a pergunta que o Espírito de Deus faz para mim e para vocês é: aonde nós estamos no meio dessa geração? De que lado nós estamos nesse movimento estranho de hinos bonitos, mas sem sinceridade, de posições elevadas, sem compromisso com Deus? Onde nós estamos? Em que parte dessa geração eu me localizo, pastor Paulo? É a pergunta que eu devo fazer para mim. Em que parte você se localiza? Porque no lugar, no pátio dos gentios, tinha gente que estava ali para vender, para enganar, para se beneficiar, para levar vantagem. Não tem falta de colisão com Deus. Aí nós entendemos a parábola da dracma perdida. Sim, vai ter dracma que vai se perder dentro da casa. Quem que está me ouvindo aqui? Nós vamos entender Mateus capítulo 7, versículo 21, 22, 23. Mestre, abre-nos a porta, porque em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos. Nós tínhamos dons, Senhor, abre-nos a porta. E o mestre dizendo: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que tem praticado a iniquidade. Profetizavam, expulsavam demônios, curavam, achavam que estavam sendo aprovados por Deus. Mas quando a porta se abriu, eles não tiveram condições de entrar. Quem que está me ouvindo? O que nos traz aqui nessa noite? Qual é o motivo que nos traz, que nos reúne aqui nessa noite? Qual é o motivo que nos sustenta? Ai, tanta luta, tanta dor, tantas injúrias, tantas calúnias, tantas perseguições, tantas injustiças. O que é que nos mantém perseverantes, irmãos? É a esperança de que um dia vamos nos encontrar com o Mestre. Quem que está me ouvindo?
por isso que a gente não desiste. É por isso que a gente não para. Mas espera aí. Vamos refletir um pouco. Não pode ser de qualquer jeito. No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 27, irmã Nádia, está escrito que ainda que a descendência de Israel seja como a areia da praia do mar, somente o remanescente é que será salvo. O remanescente é aquele que se mantém fiel, irmã Suelen. Remanescente é a raiz que se manteve na árvore que foi cortada. Não basta nós perseverarmos. Nós precisamos ser um remanescente. Quantos remanescentes eu tenho aqui nessa noite? E o que o remanescente não é alguém que banaliza, é alguém que serve a Deus de qualquer jeito, é alguém que não sabe quem é e nem tampouco quem é o Senhor, é alguém que não compreende a mensagem da cruz, é alguém que não compreende o que é a graça de Deus e confundem graça com hipergraça. Charles Spurgeon disse que a graça que não me muda, essa graça, ela não me salva. Está tomado pela graça, ser alcançado pela graça, vai exigir em nós uma mudança, uma transformação. Hoje é culto de Santa Ceia, e nós precisamos nos lembrar da obra de Jesus na cruz do Calvário. O que é que essa obra representa na nossa vida? De jeito, mas estava de outro. E Jesus botou para fora dizendo: aqui não pode ser assim. Vocês vão ter que ir embora daqui. Eu não sei quem foi que ensinou isso para vocês, quem colocou vocês aqui, mas aqui não pode ser assim. Vão para fora, saiam. Jesus expulsou aqueles homens de lá, porque as coisas de Deus, elas não podem perder a essência. O Evangelho não pode perder a essência na nossa vida. A cruz não pode perder a essência na nossa vida. Eu quero convidar cada um dos irmãos nessa noite a fazer uma introspecção, uma reflexão pessoal de si mesmo. Será que nós não temos banalizado o nosso culto? Será que nós não temos servido a Deus de qualquer jeito? Será que as coisas de Deus não estão perdendo a essência na nossa vida? Analisa a tua vida, meu irmão. Eu analiso a minha. Já estou apanhando desde alguns dias meditando nessa palavra. E a palavra que salva é a palavra que nos confronta, que nos leva a entender que do jeito que está, não dá para continuar. Como está a tua vida? Como anda o teu relacionamento com Deus? Qual é a autoridade que o Evangelho tem na tua vida? Qual é o nível de transformação que a graça já operou no teu coração, na tua mente?
São perguntas que nós temos que fazer para nós, que queremos, que temos esperança na nossa salvação. Eu acredito na nossa salvação. Quantos acreditam aqui? Mas nós não podemos deixar de entender o que isso representa. Jesus expulsou aqueles homens de lá. Jesus entrou em conflito com os sacerdotes. Foi aí que começou a inimizade dos sacerdotes com Jesus. Porque Jesus fazendo isso, teve a aprovação do povo. E se tornou inimigo dos sacerdotes. Mas ele fez o que precisava ser feito. E nós vamos fazer o quê? Qual vai ser a nossa atitude entendendo que as coisas estão equivocadas? Que a essência está se perdendo. Tal qual a igreja de Sardes, a única igreja do Apocalipse que não passou por tribulações. Mas Jesus disse: tem nome que vive, mas está morto. Salva-te. Vamos nos despertar. Vamos despertar para essa salvação que Deus tem colocado na nossa vida. Assuma com Deus um compromisso. Vamos valorizar o temor e a reverência. Vamos voltar, se preciso for, à prática do primeiro amor. Mas não vamos servir Deus de qualquer jeito. Volte à prática da oração. Volte à prática da leitura bíblica. Volte à prática do jejum. Volte. Te aproxima. Deus tem um propósito na tua vida. Mas do jeito que está, e se estiver errado, não pode continuar. Quem está me entendendo, diga amém. Dê uma salva de palma bem forte para Jesus. Bem forte para Jesus. Fique de pés em nome de Jesus. Mariane, prepare um louvor aqui. Eu estou sentindo uma presença aqui enorme de Deus. Eu estou sentindo a presença extraordinária de Deus aqui. Eu quero convidar você a fechar os olhos. Feche seus olhos. Faça uma reflexão do teu homem interior, da pessoa que nós temos sido, da vida que temos vivido. Hoje é noite de conserto, é noite de correções em nossas vidas. E guarde o que eu vou lhe dizer nesta noite. Tem coisas que nós pedimos para Deus fazer, mas Ele não vai fazer, porque nós podemos fazer de nós mesmos. Decisões que precisamos tomar, mudanças que precisamos determinar na nossa vida. Essas coisas, meus irmãos, elas são totalmente nossas. E não podemos colocar na mão de Deus uma responsabilidade que é nossa. Faça uma reflexão nessa noite. A serva de Deus vai louvar. E enquanto ela louva, você reflete. Você
você conversa com Deus, você pensa, você medita.